todo mundo, eu sou a Carol e esse é Café com Tártaros e hoje a gente vai conversar sobre Herdeiro de Atlântida. Esse livro eu resolvi ler por indicação de um amigo. Eu nunca tinha lido nada do Eduardo e eu não li a Batalha do Apocalipse. Eu não sabia exatamente algumas coisas da história. E eu consegui entender perfeitamente a história do livro, então eu acho que não é necessário você ter lido antes. No prefácio do livro, o autor já fala que ele escreveu essa série porque ficaram algumas pontas soltas e ele achava que ele meio devia isso para as pessoas que gostavam dos livros dele, mas que não era necessariamente, tipo, a intenção dele não era ganhar mais dinheiro com a história. Eu gostei bastante do livro, basicamente ele vai contar pra gente a história de uma menina, e ela é a protagonista, e ela faz faculdade numa cidade do interior do Rio de Janeiro, e ela tem um pedaço da vida dela em branco, ela não consegue lembrar de algumas coisas, e ela vem tendo pesadelos já tem algum tempo. A história começa a se desenrolar a partir daí. A gente vai ter essa parte da história onde a gente vai estar acompanhando essa menina. A gente vai estar acompanhando essa menina, né, que é a Raquel, e esses problemas dela. E a gente também vai ter uma outra parte da história onde nós vamos ter alguns anjos que vêm à Terra para cumprir uma missão, que é basicamente localizar um deles que estava perdido, um arconte que estava perdido e o protetor dele. Simplesmente desapareceram. Em algum momento no meio da história, essa menina vai cruzar com esses anjos e talvez eles tenham alguns interesses em comum e a partir daí a história continua se desenrolando. O que eu acho desse livro, e eu achei muito bacana, é o jeito que o autor lida com a mitologia. Ele é um livro infanto-juvenil, então ele não é um livro para ser complexo, não é um livro para ser adulto, não é um livro para ser pesado. Ele é um livro bem leve de ler, bem simples de ler, mas eu gosto bastante da forma como o autor está trabalhando mitologia nesse livro. Ele pega algumas coisas da Bíblia, na verdade muita coisa da Bíblia, basicamente toda a história dele é baseada na Bíblia. Se não me engano, e eu não tenho certeza, tá gente, porque eu não sou uma manjadora da Bíblia, no Velho Testamento. Eu sei que tem muita coisa neste livro que vem do Apocalipse, do livro do Apocalipse da Bíblia. Eu não sei como é na Batalha do Apocalipse e nos outros livros que ele escreveu, porque como eu falei, esse é o primeiro livro que eu li dele. Mas ele pega essa mitologia bíblica e ele brinca com ela junto com outras mitologias. Então ele pega um pouco da mitologia, inclusive nacional, que a gente tem, do Curupira e etc. E a lenda do Reino Perdido de Atlântida também. E ele mistura essas mitologias de um jeito que pareça que tudo faz parte de uma coisa só. De uma coisa só, é tudo uma história só, é tudo um mito só. E eu acho isso muito legal, porque eu penso que se eu tivesse lido um livro que só falasse sobre coisas tiradas da Bíblia, ou mitologia tirada a partir da Bíblia cristã, né, eu acharia um pouco chato. Talvez seria um pouco maçante, principalmente porque o outro livro dele também se baseava nisso. Eu acredito que nesse livro, inclusive, ele explica algumas coisas que ele não explica no outro livro, nos outros livros, né, nos livros que vieram antes desse. O livro também brinca um pouco com a passagem de tempo, então ele conta um pouco da história que está acontecendo nos tempos atuais, que seriam os anjos procurando o arconte deles e a Raquel tentando entender o que está acontecendo com ela. E ele volta assim a milênios atrás, quando os anjos tiveram os primeiros contatos com os homens, qual era a missão dos anjos com os homens, a missão de alguns anjos aqui na Terra que viveram. Então eu achei o livro inteiro muito bom, a história é muito bem amarrada, mas não dá pra você pensar assim, os personagens são profundos, eles não são, tá? Não tem uma grande profundidade. Não dá pra pensar assim, nossa, a história é super complexa. Também não é. É uma história boa, é uma história divertida, é um livro bom pra se passar um tempo, é uma série boa pra você passar o tempo. Parece bastante assim com Percy Jackson, sabe? Não é pra ser profundo, não é pra fazer você refletir sobre a sua vida, não é pra fazer você pensar sobre o universo. É um livro pra divertir, pra entreter. Eu gostei bastante do livro e eu li o livro já esperando que ele fosse um livro assim, tá? Talvez se eu tivesse lido o livro pensando que ele ia me fazer questionar coisas sobre religião e o universo, eu tivesse me decepcionado um pouco. Mas quando me indicaram, já me falaram, olha, é um livro infanto-juvenil, ele é assim pra pré-adolescente, gente com 15, 16 anos. Não é um livro pra te fazer pensar. Eu acho que tem inclusive alguns diálogos que eu fiquei tipo, gente, isso parece diálogo da Malhação, sabe, no livro. Mas o tempo inteiro eu pensava, olha, é porque esse livro não é destinado pra minha faixa etária, né, ele é destinado pra pessoas mais novas. Mas é um livro muito bom, ele cumpre o que eu estava esperando que ele cumprisse, que seria o entretenimento baseado em algumas mitologias,
É uma história bem escrita, é uma história divertida de ler. E brinca com essa coisa de bem e mal, e em algum momento do livro ele vai mostrar pra vocês que não existe exatamente bem e mal no livro, no mundo, na história dele, né? É um livro divertido, é um entretenimento muito bom. Eu pretendo ler os próximos livros dessa série, eu acho que é uma trilogia. Eu preciso olhar pra pegar eles pra ler no Kindle. Eu gostei bastante. Também pretendo ler Batalha do Apocalipse agora. Eu não sei se a Batalha do Apocalipse é talvez um pouco mais aprofundado, um pouco mais pesado que Herdeiros de Atlântida. Definitivamente Herdeiros de Atlântida não é um livro pesado, não é um livro difícil de ler. Isso é muito bom, porque é um livro, assim, é um livro pra você ler nas férias, é um livro pra você ler quando você quer descansar a cabeça. E é bacana. Tem outras fantasias nacionais, mas as outras fantasias nacionais que eu li, elas trabalham com outros temas. Então eu acho que a primeira fantasia nacional que eu leio pega uma temática mais bíblica, que pega uma temática mais de mitologias, assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu dei 3 estrelas para Herdeiros de Atlântida do Eduardo Spohr. Se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos, ative o sininho para receber as notificações. Me encontrem nas redes sociais, elas estão todos nos blocos de informação, e até o próximo vídeo.